e chorou. Foi meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz, Jesus tomou meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morrer por minha culpa, Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grandiosa fé. Meu pecado ele recebeu. Sem ver bondade, chorou. Foi o meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz, Jesus tomou meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o nosso lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amém. Deus seja louvado. Pelo belo vinho entoado, que o mesmo venha a ser aceito nos céus como cheiro suave. Ainda teremos mais um louvor que será entoado pela irmã Kelly, que vai também preparar nossos corações para a mensagem de hoje. Feliz sábado a todos os irmãos mais uma vez.
Agradecemos a irmã Kelly pelo belo hino entoado, que o mesmo venha a ser aceito nos céus como louvor digno de honra. Eu quero só pedir aos irmãos uma cortesia. Assim que terminar o culto divino hoje, eu gosto... Preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem pra mim. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele cuida de mim, cuida de mim. Toda a igreja. Deus cuida de mim, a sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, quer me estender a mão. Se uma porta
sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. E não ando sozinho. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Essa deve ser a nossa esperança todos os dias. Nós agradecemos a todos os irmãos que apresentaram seus louvores, que possamos chegar na presença do nosso eterno Pai como um cheiro suave. Amém? Viver para ser útil é o tema da nossa mensagem de hoje. E para apresentar, nós temos conosco o pastor Erivaldo, nosso presidente da associação AMOB, e com ele a palavra. Feliz sábado, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus seja conosco, amém? Eu vou falar como presidente, mas só falta mais alguns meses, só falta 8 meses, né? Então, pela graça de Deus, estamos chegando mais ao final de quadriênio, né? Eu já vou ficar no total de 7 anos, né? Cansando os irmãos. Então, chega a hora que a gente tem que sair mesmo. Irmãos, estou muito feliz por todos vocês estarem aqui. Há vários irmãos, várias pessoas que há muito tempo não via, né? Estou vendo agora. Outros que eu não conhecia, estou vendo agora. Está ali o Igor. O Igor não sabia tocar quando eu morei em Aracaju. Agora estou vendo que ele toca. Paulo, Vanessa, estou vendo. O Lucas. Uma turma grande aqui, hein? Muito bem. Eu vi o Vitor está lá atrás, o Vitor, Manoêmia, Andrade, olha só, nossa, a Valene, tem uma turma, Adriano, Obreiro, né, Adriano? Meus irmãos, muito bem, então nós temos aqui, né, a Manselma, né, Manselma? Nunca vi Manselma aqui, né, Manselma? Aparecida, Amparo, né, Amparo? É um bom ver todos vocês. Tem muita gente aqui, louvado seja Deus, amém? Queridos irmãos, eu gostaria que vocês abrem comigo suas Bíblias no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, verso 13 a 14 e o verso 16. Leiamos esses versículos e vamos meditar. Disse Jesus, Mateus 5,13: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Verso 16, verso 14, aliás. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia que se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Amém? Queridos irmãos e amigos, de acordo com esses versos que eu li, eu gostaria de apresentar um tema: viver vida útil, né? Viver útil. Qual é o objetivo da nossa existência? Qual é o objetivo? Nós sabemos que, será que é simplesmente viver por viver, ou tem algo mais? O que os irmãos acham? Tem algo mais, né?
Queridos, a palavra de Deus nos ensina que nós fomos criados para ser úteis. Úteis a Deus, úteis às pessoas, para fazermos a diferença em suas vidas. E isso só é possível fazer diferença na vida das pessoas se nós formos de fato úteis nas vidas delas. Uma vida útil. Deus quer que todos nós sejamos pessoas úteis. Quando nós somos úteis a alguém, nós damos sentido à vida de alguém. Nós damos sentido até mesmo na nossa existência. Eu lembro de uma certa irmã, não vou falar a cidade não, tá? Era meu campo. Uma irmã tinha uma filha com um problema de saúde. E essa filha, ela volta e meia tentava suicídio. Mas tentou suicídio várias vezes. Ele dava um trabalho com a mãe dela. E a mãe pensou assim, meu Deus, a filha... E eu conversava com ela e dizia, olha pastor, eu não tenho vontade de viver. A vida para mim não tem o quê? Sentido. Não tem sentido. Eu não tenho vontade de viver. E aí, irmãos, conversando com ela, ela disse que não tinha vontade de viver. E aí, vários jovens da igreja, é um moço de boa aparência, né? De boa aparência, uma família muito crente, mas dificilmente algum jovem tinha coragem de casar com ela. Por quê? Por causa dos problemas que ela tinha. Ela era muito brava também, era muito brava. Mas enfim, aí um dia nossa irmã teve uma ideia. Levou ela lá para uma cidade muito distante e lá casou com um certo irmão da igreja, que não conhecia ela, né? E não conhecia direito também. Mas o problema continuou. Irmãos, continuou. E essa irmãzinha, cuidadinha, de vez em quando ela queria tirar a vida. Aí teve um dia, o esposo dela ligou para mim preocupado. E o que aconteceu? Ele falou assim, olha, você sabe que a minha esposa não tem prazer na vida. Ela não tem prazer na vida. Mas o esposo estava assustado. Porque ele e a esposa estavam conversando assim, conversando naturalmente, né, um casal. E ele morava num apartamento, mas na lavanderia pequenininha, ali estava lavando as roupas. E de repente, quando ele olha assim, meus irmãos, a mulher com a faca daquele tamanho descendo sobre ele, né? Aí ele saiu assim, e saiu correndo dela, né? Aí, depois eu perguntei para ela, e outro perguntou, fulano, por que você fez isso? Ela falou assim, não, eu queria tirar a minha vida, mas eu não quero deixar meu marido para ninguém. E eu dizia, aí, irmãos, e esse irmão podia dormir à noite, ele dormia um pouquinho, acordava, mas ele está vivo. Mas por onde eu quero chegar? Irmãos, pela graça de Deus, o casal adotou uma criança, né? E ao adotar uma criança, praticamente a vida dela mudou. Agora, o desejo de ver o bem da menina, da criança que adotou, agora ela tinha prazer de cuidar da criança, mas tudo que ela precisava é ser uma pessoa útil. Ela era filha única, era muito mimada, desde criança foi muito mimada, mas agora, ela sendo mãe, agora a vida da criança dependia dela. A vida passou a dar um sentido todo especial para ela. Então, queridos irmãos, ser útil, ter uma vida útil é muito satisfatório, é algo prazeroso. Queria notar, na palavra de Deus, todos nós precisamos ser úteis. No Evangelho de São Marcos, capítulo 11, Jesus conta ali o evangelista conta um caso, um fato, aonde que Jesus ele viu aí uma videira. Vocês não recordam aquela videira que Jesus viu? Eu não vou ler não, vocês conhecem a passagem. Está lá em Marcos, capítulo 11, versículo 12. O tempo está muito avançado, estou falando rápido. Lá em São Marcos, capítulo 11, Jesus saiu de Betânia e ele viu uma figueira. E ao ver a figueira, Jesus ele teve fome e queria comer o quê? O que a gente come da figueira? Figo, muito bem. Jesus teve fome, mas só que não era a época de figueira. E Jesus foi em busca de figo, porque ele estava com fome. Mas irmãos,
Quando Cristo olhou para a figueira, ele só viu somente folhas. E naquele momento, Jesus, ele disse para aquela figueira: nunca mais produza fruto de ti. E a figueira morreu instantaneamente. E os discípulos ficaram horrorizados, porque eles nunca viram Jesus matar, destruir. Eles viam Jesus somente curando e fazendo o bem. Mas agora, Jesus, ele faz secar instantaneamente uma figueira. E aquilo ali, meus irmãos, Jesus, ele eliminou a figueira, mas por uma razão. Por que ele eliminou a figueira? Porque não havia nela o quê? Não havia nela frutos. Aquela figueira era uma árvore inútil que estava ocupando o terreno. Deus não quer que nós sejamos como essa figueira. Deus não quer que nós sejamos servos inúteis. Deus quer que nós sejamos úteis para a sua obra e úteis para a sociedade. Queridos irmãos, Jesus ele disse, olha, eu sou a videira, meu pai é o lavrador. São João 15, verso 1. Meu pai é o lavrador. Toda árvore que não dá fruto, o que ele faz? Toda vara que não dá fruto, ele apoda, ele lança fora. Queridos irmãos, amigos, para nós não sermos lançados fora, para nós não ficar na situação da figueira, precisamos sermos servos úteis na obra do Senhor. Queridos irmãos, nós precisamos cada dia procurar viver para Jesus. Jesus também disse: vós sois o sal da terra. Queridos irmãos, sabemos que o sal ele dá sabor ao alimento. O sal faz a diferença no alimento. Ele agrada o nosso paladar. Uma comida sem sal não é ruim? Não gosta, irmão? A comida sem sal não é muito bom, não. A minha esposa fez uma comida sem lavaxi, que ela está aqui, né? Ela fez uma comida, meus irmãos, né? O Paulo já sabe como é que é a comida da minha esposa, né? Ela fez a comida, ficou tudo bonitinha, tal, colocou tomatinho, tudo colorido. E aí serviu aqui no almoço. Aí, Lenival, tá gostoso? Eu falei: tá ótimo. Mas estava sem sal. Só que eu não poderia dizer para ela que está sem sal. Se eu dissesse, ela ia ficar triste, né? Mas aí peguei o sal dele. Mas, irmãos, depois que eu dei um pouquinho de sal, ficou muito boa, né? Então, ficou boa. Então, o sal é símbolo cristão útil. Nós, da mesma forma que o sal dá sabor aos alimentos, agrada o paladar, nós precisamos também agradar as pessoas. Esse é o desejo de Deus, né? Queridos irmãos, se um funcionário quiser agradar o patrão, o que ele tem que fazer? Ele tem que se dedicar, se esforçar, se ele quiser ser um funcionário útil. Se nós, como pessoas, queremos agradar uma outra pessoa, precisamos ser pessoas úteis. Queridos, na utilidade de cada um, nós passamos a ter alegria. Irmãos, eu fico muito feliz. Uma vez eu fui, algumas vezes, né? Várias vezes. Eu me formei lá na Paraíba em 2009. 2009 tem muitos anos, né? 15 anos. E eu fiquei muitos anos se dedicar na área de saúde. Muitas vezes eu via pessoas doentes, eu sabia o que fazer, sabia o que prescrever, porque eu gosto muito da área ortomolecular, né? Porque eu tenho pós-graduação em ortomolecular, fitoterapia, nutrição clínica, nutrição esportiva, fisiologia, bioquímica, tudo isso. Minhas filhas falam: pai, não coleciona mais certificado, pai, né? E são cursos de 720 horas, 1.200 horas. E ela falou assim: pai, olha, não faça mais isso. E eu: por que o senhor não põe em prática essas coisas? Não adianta nada. E eu pensei: puxa vida. Mas aí eu falei: bom, mas depois, no trabalho que o irmão já esteve, né, lá em João Alfredo, né?
fizemos uma missão, me envolvi na missão, e ali comecei a atender alguns pacientes. Aí agora vou me reescrever novamente no conselho. Aí quando eu me reescrevi no conselho, aí passei a tratar pessoas, meus irmãos, e eu me arrependo. Por que eu não fiz isso antes? Agora, já estou quase me aposentando. Agora que eu já estou quase me aposentando, não estou velhice não, mas é que eu comecei a trabalhar muito novo, né? Comecei a trabalhar em 1984, tem muitos anos, né? Então, o que acontece, meus irmãos? Depois de muitos anos, agora, eu entendo que o acesso às pessoas de diversas classes, pessoas que nunca viriam à igreja, pessoas que nós talvez nunca iríamos conseguir ter um contato com elas, mas através da saúde a gente consegue chegar a elas facilmente. E é impressionante. A minha maior alegria, a minha maior satisfação é ver as pessoas recuperando a saúde. Duas pessoas que para mim disseram: olha, uma pessoa em um lugar, em Água Preta, ele conhece na Água Preta, e uma senhora estava com esquizofrenia, há muitos e muitos anos. Ela e o esposo chegaram lá e falaram: olha, infelizmente a minha esposa tem 3, 4 crises por semana. 3, 4 crises por semana? Tá. Aí fiz dar um monte, enfim. Aí fiz para ela, prescrevi um tratamento. Graças a Deus, irmãos. Olha, já faz 7 meses. Em 7 meses ela teria apenas 4 crises. Louvado seja Deus. Então, tudo com coisas da natureza, nada com drogas. Uma outra pessoa de Caruaru, a mesma coisa. Então, todo mês ela pede: olha, me manda receita para eu poder manipular. Então, só que para mim, a alegria é tão grande de ver as pessoas bem. Você sente aquela satisfação de: nossa, meu Deus, que maravilha, que gostoso é você ver as pessoas sendo beneficiadas com alguma coisa, porque você se sente útil, né? O Andrade trabalha em hospital, né, Andrade? Né? Então, ali, quando ele atende um paciente com carinho ali, quando ele vê um paciente pegando alta, né, saindo do hospital, deve dar uma alegria muito grande, porque o paciente recuperou a saúde. Queridos irmãos, ter uma vida útil, dá sentido à vida. Se você se encontra triste, desanimado, faça uma coisa útil, você vai ter alegria. Eu vou contar um lugar, não, mas um amigo meu, lá em Curitiba, né? Lá em Curitiba, um amigo meu, ele morava sozinho num apartamento, pagava aluguel, mas ele tinha algo interessante. Toda vez que ele ia assim, comprar alguma coisa, a vizinha que mora no apartamento ao lado dele era muito idosa. E ele chegava para a vizinha, apertava a campainha e dizia: vizinha, olha, eu vou sair agora, a senhora quer que eu traga para a senhora uma coisa do mercado? Olha, a senhora quer que eu traga isso para a senhora? Toda vez ele sempre ia lá. Essa senhora ele granjeou uma confiança tão grande nessa senhora, irmãos, uma confiança tão grande. Por quê? Porque ele era uma pessoa o quê? Útil. Ele tinha uma vida, ele era um homem prestativo, ele tinha um viver útil. E aquela senhora se cativou tanto. Quantas e quantas vezes ele levou essa senhora à igreja? Irmãos, e essa senhora, com o passar de muitos anos depois, ela descansou, ela faleceu. E para surpresa dele, o apartamento dela, ela colocou o nome dele depois. Fez um testamento, está lá, um apartamento enorme, perto do estádio Couto Pereira, em Curitiba. Irmãos, eu poderia contar várias experiências assim. Eu vou contar a última para o tempo. Na Colômbia, tive a sessão da Conferência Geral. E lá na Colômbia, quando eu cheguei, eu já conheci alguns pastores, né? Alguns pastores da África. E os pastores da África, quando me viram, aí o pessoal disseram: olha aqui, meu Rolando! Me saudaram, com alegria, tal, etc.
Aí os outros africanos de outros países, né? Aí de Burundi, né? E vários lugares, aí pensavam que eu também era africano. Não é que pensaram, eles tinham certeza, né? Eles tinham certeza que eu era africano. Mas o meu inglês é muito ruim. O meu inglês é ruim. Mas mesmo assim eu consegui me comunicar com eles, né? E aí um dia, teve um dos pastores que eu conheci em 2019, não foi nessa assembleia da compra geral, ele não foi, não era delegado. E ele mandou uma mensagem para mim, e depois nós conversamos, depois ele mandou um áudio, aí fomos conversando. Irmãos, lá em Burundi é um dos países mais pobres do mundo, irmãos, do mundo. Aí esse pastor chegou para mim, e um pastor, hein? Aí o pastor mandou uma mensagem para mim e disse: Morivaldo, olha, Morivaldo, perguntou como eu estava, fui falando e tal. Olha, eu gostaria que o irmão me fizesse um favor. Mas qual é o favor, Nitanga? Aí ele falou assim: olha, irmão, eu gostaria que o irmão arrumasse algumas roupas para mim. Eu preciso de roupas, eu não tenho roupa, não tenho calçado. Aí eu fiquei assim: oh meu Deus, e agora? O que eu vou responder ao Nitanga? Aí eu falei para ele: Nitanga, eu vou ver o que eu posso fazer. Aí fiquei preocupado. Por que fiquei preocupado? Porque tem limite de bagagem, né? Eu já estava lá na Colômbia, né? Mas eu tinha ganhado umas 3 camisas novinhas. Custam 20, você gosta, né, Igor? Custam 20, bonitinho, sem bolsa, né? Tudo moderninha. Essas 3 camisas eu vou usar lá na Conferência Geral. Eu guardei por mais de um ano as 3 camisas lindas. E aí eu tentei conseguir roupas com os outros colegas lá. Não consegui nenhuma peça, né? Nenhuma. Aí eu pensei: sabe uma coisa? Eu vou pegar as minhas roupas que eu tenho. Aí eu pensei: eu peguei várias roupas que eu tenho. Aí fiz lá. Aí esse irmão da África, de Burundi, ele falou assim: olha, pastor Rivaldo, aí na Assembleia tem o pastor fulano de tal, que é do meu país, ele é o presidente aqui da União. O senhor entrega as roupas para ele traz para mim. Irmãos, aí eu peguei 2 camisas novinhas, né? E mais alguma calça, as coisas meias, né? Gravata. Aí na hora que eu coloquei na mão do presidente da União de lá, a roupinha dele também, o dadinhismo, a roupinha dele também estava tão... Mas você não queria usar. Aí, na hora que eu entreguei as roupas para ele entregar lá para o outro pastorão, ele fez igual criança. Sabe quando você dá algo com a criança, a outra quer também? Ele olhou para mim assim, é como se dissesse: cadê a minha? Aí eu pensei: não, eu tinha pegado 2 camisas novas, vou pegar a minha também. Aí eu peguei mais 2, cara. Peguei a novinha, mas não tem roupas ruins, não. Né? E o Mosé sabe que muita Rafinha é boa, né, velho? Irmãos, aí enfim. Aí o pastor recebeu quando eu cheguei ali com camisa, gravatas, né? Ali para aquele pastor, o presidente, e nos deu um sorriso, irmãos. Feito de felicidade. Mas, irmão, só que acontece que eu fiquei mais feliz do que eles. Então, quando a gente faz o bem, a gente sente uma paz, a gente sente algo assim, algo indescritível. A gente sente tão bem, é tão gratificante, é tão maravilhoso. E todos nós podemos ter essa sensação quando somos úteis, quando somos prestativos, quando fazemos o bem. Nós podemos fazer o bem, meus irmãos, até sem recurso. Eu não disse que esse irmão apenas ia à feira com uma idosa, não era muito, né? Ele ia à feira. Às vezes, para você, não é difícil ajudar uma pessoa nessa situação, mas para uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, meus irmãos, é uma ajuda muito grande.
uma atenção especial também é algo muito importante. Tem pessoas que não dão atenção para os idosos, né? Tem ou tem? Quem é filho aqui, se tem papai está feliz idoso, tem atenção para os seus pais. Mas olha, irmão, não dão atenção para os idosos. Às vezes não dão atenção para os idosos, nem a sua família, e muito menos para as pessoas de fora. Então a atenção, até as crianças também, tem que dar atenção para as crianças. Eu vi que o Vitor, Vitor? Está ali o Vitor ali, ó, animadão, Vitor? Eu olhei assim, quem é esse rapaz? Aí ele ficou me deu um abraço ali fora, rapaz, ele cresceu. Mas eu conheci ele quando era criança, né? Então essas crianças crescem, então temos que tratar bem as crianças, porque na vida adulta eles não vão esquecer de você, certo, meus irmãos? Então, as crianças têm que tratar bem a todos. Se nós fizermos isso, com toda certeza nós seremos recompensados. Queridos irmãos e amigos, eu não vou falar mais por o tempo, mas Jesus quer que todos nós sejamos o sal da terra, sejamos a luz do mundo. Imagine uma luz, meus irmãos. A luz tem um objetivo. Qual é o objetivo da luz? É clarear em um ambiente escuro. Eu não sei se os irmãos conhecem Salinas. Salinas é Minas Gerais. Irmãos, lá em Salinas, alguns jovens da nossa igreja iam para a escola. Eles estudavam à noite. Salinas, eu nunca vi um lugar que tem tanta cobra cascavel. Mas era demais, era muita cascavel. E lá, as pessoas que quando vêm, esses irmãos nossos que moram num sítio, né? E eu fazia um passo para não andar ali à noite, mas tinha que andar à noite, né? E ali, os irmãozinhos ali andam com uma lanterna, mas mesmo andando com lanterna, vem naquele caminhozinho estreito, cascavel, tem vários cascavéis ali. Irmãos nossos perderam o gado. O filho de uma irmã nossa, infelizmente faleceu. O menino de uns 9, 11 anos, 9 a 10 anos, ele escutou assim as vacas berrando. Aí, quando ele chegou assim para poder ver por que as vacas estavam berrando, não queria abrir a porteira, né? Aqui fala porteira ou cancela? Aqui fala cancela, parece. Aqui fala cancela ou porteira? Os dois. Na hora que ele abriu a porteira e entrou, meus irmãos, um cascavel picou ele. E naquele momento picou. O menino foi ficar umas 9 da manhã, mais ou menos, ou quando foi antes das 11, morreu rapidinho. E cascavel. Então, andar num lugar deste sem luz é um perigo. Queridos irmãos, tem muitas pessoas que estão nas luzes, ou que estão nas trevas espirituais, precisam de uma luz, mas elas estão correndo perigo. Mas por que estão correndo perigo? Porque tem muitas pessoas que são luz, mas não estão vivendo a luz que tem. A luz é o conhecimento. Muitos de nós conhecemos a palavra de Deus, mas muitos estão escondendo a luz do Evangelho, a luz que você conhece, e consequentemente pessoas estão morrendo. Queridos irmãos, muitas pessoas que não têm conhecimento da luz de Cristo estão tropeçando no pecado à noite, né? À noite, quando você apaga todas as luzes, você está sujeito a tropeçar. Você está sujeito a quebrar um material importante. Mas quantos relacionamentos familiares têm sido quebrados, ou até mesmo destruídos, porque as pessoas estão na luz, ou estão nas trevas do pecado? Queridos irmãos, Deus ele disse: vós sois a luz do mundo, resplandeça a vossa luz. Nós precisamos resplandecer. Mas como que nós podemos resplandecer? Como que eu sou luz? Mas quem é a verdadeira luz? Jesus, ele disse em São João 8,12: eu sou a luz do mundo. Mas Jesus, ele disse que ele é a luz do mundo, e nós também somos luz. Mas de que maneira que nós podemos brilhar? De que maneira? Eu comparo como a lua é um astro interessante, né? A
lua como um espelho, a lua não tem luz própria. Ela reflete a luz de quem? Ela reflete a luz do sol. Então, a lua recebe a luz do sol como um espelho e reflete. É uma luz refletida. E nós, Jesus que nós chamamos de luz, nós podemos refletir a luz de Cristo se estivermos ligados a Ele. Se nós estivermos ligados a Jesus, nós iremos resplandecer. E se nós resplandecer, pregar o Evangelho, Deus será glorificado. Eu quero concluir isso, irmãos. Amanhã, todos vocês, todos nós, teremos a oportunidade de fazer a diferença. Deus quer que nós façamos a diferença na vida das pessoas. Eu sei que cada irmão tem seus afazeres, mas cada um pode contribuir de alguma maneira. Você pode ajudar nessa missão que nós faremos amanhã. Fiquei muito contente que tem vários irmãos de diversos lugares, que vieram até aqui. Mas hoje à tarde será dada algumas orientações especiais. Mas se dedique, faça de coração, faça essa obra, mas você mesmo, essa obra de beneficência social, mas você mesmo será também beneficiado, mas teremos que ser beneficiado. Queridos irmãos e amigos, e vamos orar para que tenhamos sucesso, e vamos orar para que tenhamos, ou para que sejamos pessoas úteis na obra do Senhor. Deus abençoe. Amém.